Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico, né? Com o Conde Lope Eva. Eu acertei o nome? Eu sou péssimo. É Lope de la Villanueva. Obrigado. E ele tá aqui, né, cedeu pra gente essa entrevista. Eu espero que vocês curtam. Eu me amarro demais nesse cara. Eu gosto muito do que ele fala no YouTube. Sou fã dele, tá? De carteirinha. E vou deixar de falar e vou deixar ele se apresentar. Meu nome é Leonardo Bruno, acho que eu também, o pessoal sabe qual é a minha identidade, meu nome é Leonardo Bruno, moro em Belém do Pará. Eu sou gaúcho de nascimento, mas eu sou radicado no Pará já há muito tempo, então sou considerado paraense também. E digamos que eu tenho uma atividade já há bastante tempo na internet, né? Já há mais de 10 anos estou na internet aí, falando muitas coisas aí. Leonardo, me satisfaz a curiosidade, de onde é que você tirou esse nome? Isso é um segredo, isso é uma brincadeira, na verdade é uma brincadeira que eu tirei aí. Eu fiz uma brincadeira, inventei um nome mesmo. Era um nick que eu usava, eu acabei inventando. É invencionismo mesmo. Não significa absolutamente nada. Obrigado. Ô, Cláudio, deixa eu só interromper aqui. Ó. O que é interessante aqui do Conde é o seguinte: Leonardo Bruno, é isso, né? É porque assim, eu vejo o pessoal comentando. Aí eu vejo, assim, muitas vezes o comentário dele, pessoal, ele comentando, falando idolatria, sobre isso, sobre aquilo. Então a gente vai juntando informações verdadeiras, que isso que é o importante. Ah, o fulano falou isso. Ah, o fulano falou aquilo. Falei, gente, vocês têm que perder esse hábito de... Pô, fulano falou isso? Poxa, que bacana. Vai lá e confere, meu filho. É a tua obrigação, né? Então, assim, quando a pessoa começa a falar, que nem eu vi uns par de comentário que o Leonardo falou, questão dos hereges, a prática da heresia, que eu não sou um bom católico, concordo que eu também não sou, né? E, enfim, então eu fico vendo o pessoal falando, esses padres que a gente vê por aí praticando teologia da libertação, porque isso, quando eu estava na escola, teve professor que fez isso. Você entendeu? Ó, eu estava lembrando aqui esse dia você comentando, só para fechar o raciocínio. A igreja somos nós. Aí eu vi você comentando, falando, aí eu lembrei daquela professora canalha, né? Falando falando de umas coisas dessa, velho. Aí eu falei, rapaz, eu tô vendo aqui que nós estamos numa situação que o cristianismo tá correndo um sério risco. Aí, voltando a fomentar aqui, questão do iluminismo. A gente vê esses pessoal liberal, eu participo de um grupo de estudo. Eu cheguei e falei, gente, se vocês soubessem, você é católico? Ah, eu sou. É que nem você falou, aquele católico, né, que finge, mas ele não é católico. Sim. Se vocês soubessem a origem do liberalismo, vocês não fariam isso, não. Ah, é? Falei, peraí. Aí eu peguei, né, depois de um tempinho aí, andei investigando, né, fazendo umas consultas, a gente vai descobrindo, né, o que é o princípio de tudo, a questão lá do modernismo, isso e aquilo, e etc e tal. E ontem, só para complementar isso aqui, como que chama aquele deputado federal? O Paulo Martins. O Paulo Martins, ele veio aqui, eu sou de Maringá, Paraná, tá? O Paulo Martins veio aqui em Maringá junto com o Kim Kataguiri. Aí eu cheguei e falei, ó, o Kim, você viu o que ele falou? Falou, é charlatão. Em toda linha, sem exceção. E ele é charlatão e eu vou explicar pra vocês por quê. Você viu a conversa dele? Falei, então. E os caras vêm falando lá, vem lá com PowerPoint, não, que nós temos que modernizar. Que o iluminismo, que foi uma coisa boa, falou, ó, tudo herege. eu já comecei assim, foi tudo herege, velho. Porque você falou, ó, o cara falou que tem mestrado em direito. Não sabe de nada. Eu falei, ó, eu não tenho faculdade. Você entendeu? Eu comecei a fazer, você entendeu? Olha que curso que eu tava fazendo, pedagogia. Eu cheguei no terceiro ano, marxismo comendo na alta. Eu cheguei pra minha mãe, vem aqui. Pai, vem aqui. Vocês falaram que socialismo não presta, né? Tá. Sabe quem que é o criador do socialismo? Ah, filho, eu não lembro. Não, então tá bom. Aí eu peguei lá Paulo Freire. Eu tenho aqui. Mostrei Paulo Freire.
Peguei, mostrei, expliquei isso e tal. Falei, você está vendo? Tô enfiando merda, eu tô pagando pra nego enfiar bosta na minha cabeça. Peguei e parei. Parei, velho. Aí comecei a fazer isso, eu achei que estava isolado. Falei, bom, eu acho que eu não estou isolado. Aí a gente vai descobrindo, vai encontrei o Olavo de Carvalho, foi falando, foi explicando. Resumindo, eu já desmascarei já Deus e o mundo aqui em Maringá. Mas cada rasgada, velho, olha, faz bem pra nossa alma. Falar pra você. Faz bem. Mas a questão que eu queria comentar era só isso aí mesmo, que também desabafar, velho. Porque ó, o trabalho que, principalmente o Conde, o trabalho que ele faz aqui é fantástico. Né? Tem que falar a verdade mesmo. A gente não tem que engolir esses caras não, velho. Não tem que engolir não. Né? Conde, eu tenho uma pergunta. Como você viu aí o depoimento, né, do Delano, emocionado. O que te levou a querer fazer o seu canal? Qual foi a motivação? Isso tem uma história interessante, que é o seguinte, né? Eu só ficava na parte escrita, né? Eu tenho um blog chamado Blog do Conde Lopedo Villanueva, né? Entende esse blog? Uhum. Ou tinha, né? Porque tá meio parado. Aí teve uma vez que eu assisti um vídeo do Daniel Fraga. O Daniel Fraga, para quem não sabe, é aquele cara que defende o anarcapitalismo, defende e pregava aquela coisa neoateia, né? Neoateísta. Ideias radicais? Não é o Ideias Radicais. Ideias Radicais é uma outra geração. Ideias Radicais, que é o Rafael Hyde, o Rafael Lima, no nome dele. Isso. Rafael Lima é outra coisa. Na verdade, era o Daniel Fraga. Daniel Fraga é um paulista aí. Aquele tipo paulista entediado com a vida, né? Cara de entediado. Então o que acontece? Então ele chega e começa a atacar a religião cristã. Começa a falar que a religião é só sinônimo de atraso. Aquele velho script que a gente está acostumado a ouvir. Que a religião cristã só gerou atraso na humanidade, só gerou obscurantismo. E claro, né, em particular a Igreja Católica é um saco de pancadas. E aquilo ali me chamou a atenção porque foi uma... É claro que aquilo ali tudo é uma falsidade do ponto de vista histórico, do ponto de vista intelectual. E eu fui motivado a gravar o primeiro vídeo. Metendo o pau do Daniel Fraga. Aliás, não somente eu gravei vários vídeos criticando o Daniel Fraga, criticando as opiniões dele, que o cara é completamente maluco, né? O cara não tem coerência intelectual. Isso que assim, ele não tem coerência na forma de fazer, de construir as suas próprias ideias. Então, eu fiquei assim pensando, poxa, esse cara tá crescendo. Esse cara tá crescendo, tá influenciando milhares de pessoas, um bando de bobagem, um bando de asnices. E aí, não, vamos bater nesse cara. Aí foi o que aconteceu. Inclusive, eu tive a oportunidade até de debater com o Daniel Fraga. Eu debati, tem um debate que fala lá, Conde Lopê versus Daniel Fraga. E o Daniel Fraga é um debatedor muito fraco, né? Ele é uma pessoa que é como uma boa parte da nossa... uma boa parte das pessoas que, de fato, participam de vloggers, né? De vlogs. São aquelas pessoas que são muito panfletárias. Eles lêem um panfletinho, acharam bonitinho e agora viraram os apóstolos e discípulos da panfletagem. É basicamente isso. Né? Uma coisa que eu queria perguntar também, curiosidade minha. Quantos você tem, cara? Que eu acho que você tem uma cultura... Eu acho que você é assim, um rapaz de deve ter uns 30 e poucos anos, eu acho que você tem uma cultura fora de série. Entendeu? Eu tenho 39 anos. Sabe, às vezes é o seguinte, às vezes você chega assim numa determinada idade e você nunca tá satisfeito. Isso é uma sensação que eu tenho. Eu não acho que eu sou tão inteligente assim, não. Até porque é o seguinte, né? Quem se dedica de fato assim a gostar de ler, né? De hábito da leitura, de fato, nunca tá satisfeito, né? Sempre a gente acha que a gente não tá suficientemente bom, né? Então existe essa sensação. Eu, praticamente, tenho essa sensação de que eu preciso ler muito mais coisas do que eu tenho que ler. E eu perco muito meu tempo com muita coisa que não tem a menor importância. Jogar no computador, sei lá. Às vezes até mesmo a internet, ela toma muita parte do seu tempo. É uma coisa assim que, às vezes, eu tenho que disciplinar, porque senão eu acabo não fazendo outras coisas, entendeu? Não, eu concordo com o Leonardo, porque é o seguinte, voltando ao assunto da cristianismo, né? A questão da dignidade da pessoa, né? A gente não pode também ficar muito se prendendo, que nem computador, internet, isso, aquilo, né? Aí o pessoal, os liberais,
né? E os esquerdistas, os socialistas. Inventa, né? Tudo aquela patifaria que nem... Nós sabemos que a Igreja Católica é contra o capitalismo. O que ela preserva? Ela não é contra o livre mercado, a gente sabe disso. Só só para te fazer uma observação, né? Já pegando teu gancho, desculpe te interromper. Não, por favor. É porque é o seguinte, quando você fala do conceito de capitalismo, a igreja, na verdade, ela condena o liberalismo, né? O capitalismo liberal. Qual é o problema do capitalismo liberal? O capitalismo liberal, a visão do capitalismo liberal, pelo menos que se consagrou dentro da mentalidade liberal, é a ideia de que os resultados econômicos, propriamente dito, os resultados materiais, eles são colocados no epicentro da vida social, no centro da vida. Então, qual é o problema dessa mentalidade? Toda essa mentalidade que você esquece os aspectos espirituais, os aspectos morais, os aspectos éticos, os aspectos políticos também. Isso é tão evidente como, por exemplo, você vê no discurso de Ideias Radicais. Por exemplo, Ideias Radicais, ele não tem... a visão que ele tem de capitalismo é uma visão completamente abstrata e real do que é capitalismo. Do que é economia de mercado, se entendemos. Porque, por exemplo, o próprio Papa João Paulo II, ele diz o seguinte, olha, se capitalismo for entendido como livre mercado, apenas como livre mercado, de trocas, ela é benéfica para a sociedade. Agora, se capitalismo for entendido como esse sentido de uma economia que só pensa em resultados e que não pensa na centralidade do homem, na dignidade humana. Da dignidade humana. Exatamente. Então nós não pensamos nisso aqui. Então, quer dizer, a igreja ela é crítica do capitalismo no sentido de que o capitalismo liberal no século XIX, para ele se consolidar, e isso é uma coisa muito interessante, ele precisou do Estado. Ainda que ela seja uma doutrina que condene a figura do Estado, teoricamente, ou defenda o Estado mínimo, em nome do exercício das liberdades individuais, na prática, porém, foi a sociedade liberal que agigantou o poder estatal. O poder da burocracia estatal para a garantia dessas liberdades. Como? A gente sabe que na sociedade antiga, na sociedade anterior à sociedade capitalista, propriamente feudal, né? Feudal, não, a terminologia feudal me parece assim, é um pouco inapropriada, mas eu diria que é a sociedade do antigo regime. Talvez seria a melhor terminologia. A sociedade do antigo regime era uma sociedade de estamentos sociais, de corporações, e essas corporações elas tinham vida própria, elas tinham inclusive atividades autônomas. O que acontece com o liberalismo? O liberalismo destrói essas instituições. É claro que essas instituições corporativas, elas tinham também problemas, tá? Por exemplo, problemas relacionados a restrições de liberdades, etc. Poderia até ser interpretado dessa maneira. Contudo, essas mesmas instituições intermediárias, que eram autônomas, que tinham poder de regulamentação, que tinham, inclusive, era um contraponto de poder a outras esferas políticas, como a da monarquia, do rei, da burocracia monárquica, etc. Sim. Elas foram destruídas pelos liberais. Em nome da liberdade individual. Em nome da liberdade individual, vamos acabar com as corporações. Aí, quem é que faz a função das corporações? É o Estado. Quem é que educava as crianças antes no antigo regime? O serviço era da igreja e também de outras instituições. Porém, o que acontece? Quem educou o povo brasileiro aqui? Quem começou? Os jesuítas. Os jesuítas. Então, exatamente. O que acontece com os liberais? O que os liberais fazem? Os liberais combatem a influência da Igreja Católica na sociedade e impõem o quê? Educação secular e estatal. Então, quer dizer, os liberais é que, de fato, causaram todos os elementos que, de fato, deram margem ao socialismo. E o que ocorre, muitas vezes, quando a gente fala de capitalismo aqui? É claro que nós defendemos a economia de mercado, mas a economia de mercado tem que ser gerida por valores. E o que você percebe em caras como Ideias Radicais, Daniel Fraga, etc.? Eles nunca leram história, eles nunca leram filosofia. Não, o que eles leem são medo. Nunca. O que eles leem são o quê? Panfletinhos. Exato. Panfletinhos anarcocapitalistas, panfletinhos do Mises.org, e se acham gênios da economia, quando na verdade a economia também é história, é cultura, ela está inserida culturalmente numa sociedade, ela está inserida numa ordem institucional, numa ordem de valores. Olha, por exemplo, eu recentemente comprei uns livros, isso aí parece uma indicação, inclusive, para algumas pessoas, que é do Fernand Braudel. Fernand Braudel é um historiador francês da Escola dos Análises. Eu tenho reserva aos análises porque ele tem uma origem marxista, estruturalista da realidade, da história, mas a perspectiva deles é interessante, porque eles tentam reconstituir a época dentro das suas instituições, não somente espirituais, como materiais. Então, por exemplo, tem um clássico que chama... como é que é? Civilização Material e Capitalismo, se não me engano, o nome do livro. São 3 volumes.
e ele faz uma reconstituição material, uma reconstituição das relações econômicas do capitalismo, desde o século XV até o século XVIII, em todo o mundo. Então, quer dizer, uma obra dessa, com todos os defeitos que tem de uma dimensão puramente estruturalista da sociedade, né, que eu acho que é o pecado dos análises, mas fora isso, os análises realmente têm coisas interessantes. Se um Rafael Haid ou o Lima da vida lesse esse livro, ele entenderia que capitalismo não é somente prática econômica, não é somente prática de troca comercial, não é só prática de produção. Ela tem toda uma abrangência institucional muito mais, né, muito maior, muito mais profunda. Então você não pode negligenciar as instituições políticas, você não pode negligenciar nem mesmo a religião, nem as instituições espirituais, se a gente poder, como a igreja. Então, quer dizer, esse tipo de análise que falta esse tipo de gente, né? É uma análise empobrecedora, uma análise simplória, uma análise completamente vaga do que seja a realidade. Como é o caso do Brasil, por exemplo. A gente falou daqui da direita liberal. A direita liberal não conhece o Brasil. Não conhece nada. Não Rapaz. mesmo. A direita liberal não quer entender o Brasil. Mas pode falar. Só para complementar. Ontem tinha uns esquerdistas lá na palestra lá do Paulo e onde estava o Kim e outro rapaz. Eu peguei e falei, bom, vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que ninguém vai fazer, porque eu estou fazendo um curso de gestão ambiental, né? E acaba estudando um pouco de geopolítica, enfim, algumas coisas básicas ali. E o professor não fala, tal, e eu sou curioso. Eu fui procurar, né, me inteirar das coisas, a política que acontece, a gente vai lá ver aquela questão da demarcação indígena. Eu falei só de uma, mas tem várias, que a gente pode citar. Eu sei que vocês também devem estar sabendo. Aí eu comentei com o Paulo, falei, Paulo, é o seguinte, eu quero falar sobre a CPI da FUNAI, né, que eu estou acompanhando isso daí, não é de hoje, já faz muito tempo, e diante disso, eu queria saber o que vocês pretendem fazer, porque foram lá, começaram a mexer nas coisas, achou um monte de fraude, todo mundo sabe, né? Tem um monte de denúncia, tem reportagem, tem livro, enfim, tem uma série de coisas. E outra coisa, sabendo que a demarcação da terra Yanomami é na divisa com a Colômbia, do outro lado ali tem um pessoalzinho chamado FARC, né? E por coincidência, eu também não sabia que índio gostava de urânio, né? Eu queria saber o que vocês vão fazer. Eu falei, nós vamos mandar fechar o INCRA. O INCRA não, quer dizer, a FUNAI. Eu falei, vamos. Nós vamos, eu já mandei um requerimento sobre isso, isso é recente, eu sei que você está falando. Eu estou falando a questão das Farc, que você comentou, isso não é de hoje, isso daí já faz um certo tempo. Depois que a Colômbia matou o Manuel Marulanda, né, abriram lá o notebook, apareceu o nome de Deus e o mundo, até simpatizante do PT, né? Aí teve um pessoal que comentou, você também comentou, é por isso que eu estou falando. Aí tinha um pessoalzinho de esquerda lá e ficou ofendido. Aí ficou ofendido. Só que assim, não vieram me agredir. Por quê? Porque eu tenho quase 2 metros, né? Então, não que eu... Machão, hein? Não, Machão, não é isso. Hein? Grandão, porque, tô brincando. Não, eu sei, Léo. Tô brincando, eu sei. Só que é assim, o pessoal... Se é um naniquim que tá sozinho, eu tava lá com mais amigos. Um pessoal que estuda junto comigo, né? Aí o pessoal foi lá, chorou, reclamou. Que vocês da direita... Aí eu falei, vou manter meu nível aqui, né? Vou ficar na minha, vou ser civilizado, eu não vou ficar, né, ofendendo ninguém. Eu já dei minha porretada aqui, o cara respondeu, beleza. Aí foram lá, choraram, reclamaram. Aí já tem o pessoal lá da direita, né? Diz que é direita, né? Vocês são comunistas! Seus assassinos! Já esculhambou, cara. Aí virou aquela porcaria. Aí eu fiquei mais um pouco e eu fui embora. Só que assim, bicho, o que está acontecendo aqui no nosso país, a gente comenta com o pessoal, mas o pessoal não sabe, não tem nem como você ter condições. Eu falei, não, eu vou trocar uma ideia com o fulano, porque é uma pessoa que tem um pouco de conhecimento e tal, né? Os caras não sabem de nada, velho, mas não sabem de nada, mas nada mesmo. Aí você pensa, pô, tô me isolado. Não, mas sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém, bicho. Mas infelizmente o problema, assim, o Brasil ele passa por uma grande crise moral. Demais, cara. Eu nunca vi na vida. Crise intelectual. Demais. Enfim, é uma crise em todo sentido, no sentido da decadência mesmo. Agora, assim, o que eu acho
por exemplo, esse pessoal liberal, tipo Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri... Que não charlatão, rapaz. Eu acho que, na verdade, é um daqueles moleques, assim, que estão um pouco deslumbrados com a fama de 15 minutos, né? Uma fama repentina. E, no final da história, é o reflexo básico daquele típico garoto da classe média que... Oportunista. Que não conhece o Brasil, né? Não vejo assim. Eu vejo, na verdade, o quê? É um bando de ONGs norte-americanas europeias querendo implantar ideias prontas e acabadas para o Brasil, mas, em compensação, não vejo nenhuma preocupação com o sentido ético, com o sentido moral, mas sim apenas com aquela visão economicista que, de certa forma, nós condenamos. Ou seja, o mundo se resume à economia. Você pode ter ideologia de gênero nas escolas, você pode ter macho usando saia, brincando de boneca. Exato. Você pode ter casamento homossexual, você pode ter adoção de duplas gays, né? Ou seja, você pode homossexualizar a juventude, você pode pervertê-la tanto do ponto de vista sexual como moral, mas contanto que a economia de mercado fique preservada, tá ótimo, né? Contanto que todo mundo compre um PlayStation barato, tá bom. Então é mais ou menos isso. Então, eu acho que essa discussão mostra que a própria direita brasileira também é uma direita completamente estúpida. E não é uma direita que realmente crie ou introduza algo de realmente muito original. Não vejo muita originalidade nessa. Acho que o problema nem é talvez originalidade, mas talvez seja autenticidade. Eu não vejo autenticidade nas pregações desse pessoal que justamente desvinculam todo o seu projeto político, daquilo que o Brasil de fato é. O Brasil é do ponto enquanto cultura, enquanto religião, etc. Muitas pessoas ficam escandalizadas quando falam da questão da importância do catolicismo no Brasil e a importância, inclusive, das nossas influências ibero-católicas, ou seja, da influência da Península Ibérica, da influência de Portugal, de Espanha, mas principalmente de Portugal, naturalmente, mas em menor grau, talvez, a hispanidade, na Espanha, no caso a Península, como um elemento formador da cultura e do caráter nacional. Isso é uma coisa muito forte no Brasil e o brasileiro não se apercebe disso. Isso é uma coisa assim que só realmente a gente procurando uma sociologia brasileira, digamos, um Sérgio Buarque de Holanda. Veja, para você ver, direita brasileira é aquele tipo de gente que não vai ler Sérgio Buarque de Holanda porque ele foi fundador do PT. Mas, na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda, com todos os pecados que ele tem quanto à política, como um analista e sociólogo, como um sociólogo analista do Brasil, para mim é uma leitura obrigatória. Uma leitura obrigatória, excepcional. Um homem realmente de alta cultura. Mas o brasileiro é aquela só, o brasileiro é panfletário. O brasileiro atual só quer ler panfletinho do Mises.org, panfletinho do Reinaldo Azevedo, até mesmo do Olavo de Carvalho, não criticando a obra do Olavo, mas muitos Olavetes são assim. Mas muitos Olavetes são assim. É o seguinte, lê meia dúzia de artigo do Olavo, pronto, ele já se acha um gênio. Não é assim. Não. Acredito até mesmo que o Olavo talvez não pregue essa coisa, mas é o que muitas pessoas reagem. Claro que o Olavo não tem controle sobre essas pessoas, mas é assim como essas pessoas reagem. Então, elas leem um panfletinho aqui, acolá, acham bonitinho e dizem, agora vamos pregar essas ideias lindas e maravilhosas para o mundo. Então, mais ou menos assim. E aí, Carlos, o que você tem de mandar? Fale. Bom, o Conde, eu tenho uma pergunta. Você já me falaram, né? Você sempre foi católico? E se você não foi, o que te levou ao catolicismo? Não, nem sempre fui católico, não. Eu fui até ateu. Quando era adolescente... Nossa! Quando eu era adolescente, era um ateu raivoso, viu? Um ateu anticlerical mesmo, daqueles. Eu tinha tudo para ser nunca fui assim, nunca fui simpático à esquerda, nunca fui simpático ao socialismo. Nunca fui. Contudo, eu era simpático a essa visão liberal secularista, antirreligiosa, essa visão cientificista, né? Essa visão dos direitos individuais, do liberalismo, né? Essa coisa toda. E aos poucos eu fui... Do Estado laico, que é uma porcaria. Estado laico. Ai, meu cu é laico. Aí o cara dá o cu cuidado e entra até o capeta no cu dele. Mas olha só, então o que acontece? Então, o que ocorre? Aos poucos eu fui, claro, a gente vai aprofundando os estudos, a gente vai aprofundando as biografias, e eu fui descobrindo que realmente eu não tinha nada de liberal. Eu tinha mais conservador reacionário que outra coisa. E eu fui percebendo que a igreja,
que a Igreja Católica, e em particular o cristianismo, ela tinha uma importância muito maior do que a gente imagina. Fora desses chavões, desses rótulos que muita gente acredita de uma igreja obscurantista, inimiga da ciência e inimiga do progresso. Então você vai percebendo aos poucos que isso tudo é uma mistificação, uma propaganda, e que não tem bases históricas factíveis. É claro que nem sempre a igreja tomou, do ponto de vista político, talvez, podemos dizer, posicionamentos necessariamente corretos. Isso é uma coisa. Agora, isso não quer dizer necessariamente que a igreja, enquanto contribuição histórica, civilizacional, política, cultural, filosófica, religiosa, ela não tenha uma importância fulcral na história da civilização. Ela tem. É indiscutível isso. É indiscutível. O que nós temos, o que praticamente temos tudo na vida cotidiana, em muita coisa, se deve à Igreja Católica. Se deve à Igreja Católica. E aí muita gente fica putinha, ofendida, diz, meu filho, então faz o seguinte, vá para o Oriente Médio e vira islâmico, você tá brabinho. Ou então, sei lá, vai para a Europa hoje neopaganizada, porque essa Europa atual não é mais uma Europa cristã, é uma Europa em decadência, né? É a decadência do cristianismo, também a decadência daquilo que a energia que a Europa tinha enquanto continente civilizador, criador, etc. Hoje em dia está tudo na lata do lixo. Os europeus simplesmente descartaram todo o seu passado, ou pelo menos o seu passado cristão, que foi o elemento base da formação da civilização da Europa, e também da civilização da sociedade brasileira, da sociedade latino-americana. Isso tem que ser entendido. O que nós concedemos como Brasil, como América Latina, é um processo de 500 anos para cá. Né? Não é mais o processo pré-colombiano, por exemplo. Nós não estamos na época em que se fazia sacrifícios humanos, nem comer a carne humana para se apropriar magicamente dos dons dos inimigos, né? Então, pelo menos nesse aspecto, a igreja também teve uma contribuição na América Latina no sentido de civilizar os povos indígenas. Muita gente fala, né? Porque a igreja massacrou índios, não sei o que. Isso é uma das coisas mais absurdas que existe. Na verdade, a igreja ela não somente civilizou as sociedades indígenas, como também ela foi a maior defensora dos indígenas na Europa. Inclusive, há inúmeras obras sobre essa questão, por exemplo, o próprio direito internacional, como nós conhecemos, que é um produto da igreja e um produto da escolástica de Salamanca, na Espanha, no século XVI, na verdade foi discussão sobre o direito dos índios, que foi uma obra do Francisco de Vitória, publicada em 1540, chamado Do Direito da Guerra e da Paz, relacionado aos índios da América. E foi um debate entre o dominicano Francisco de Vitória com outro dominicano, se não me engano, Andrés Ginés de Sepúlveda, na frente do imperador Carlos V, que era rei da Espanha nessa época, em 1538, que surgiu o debate sobre o direito dos índios. Se a FUNAI existe, foi por causa da Igreja Católica também. Lembremos disso. Toma! Chupa! Porque você acha que índio discutia direito de índio? Vocês acham que os maias, os astecas, os incas discutiam os direitos dos seus vizinhos? Foi o direito, Leonardo, só para complementar. Tem que falar para esses animais, falei, gente, vocês têm que prestar atenção numa coisa. O que determina o direito? É o direito romano, meu filho. Tudo que tem de bom vem daqueles caras. É isso que vocês têm que pensar. 3 pilares. Os 3, que todos nós aqui sabemos. Filosofia grega, direito romano e religião judaico-cristã. Você não precisa gostar de judeu, meu filho. Mas tem que respeitar os caras, pelo amor de Deus, né? É o mínimo. Né? Aliás, tem que ter um pouco de cuidado, porque os judeus modernos aí são muito complicados, viu? A gente sabe, dá para saber. Porque é o seguinte, a questão do direito romano, o direito romano, tal como nós entendemos, também é uma contribuição do cristianismo. Porque o direito romano antigo, ele era um direito jurisprudencial baseado no costume, né, baseado nas sentenças, nas discussões dos tribunos da época. E quem de fato codifica e quem de fato sistematiza o direito romano é o imperador Justiniano com as pandectas, ou o digesto, como se chama, né? O digesto pandecta, que deu depois base no século XVI para o Corpus Iuris Civilis, né? Então foi essa época que surgiu a Inquisição, no caso? Não, a Inquisição ela surge em 1231. Foi antes.
Foi bem antes. Mas aí tem um negócio, a questão da Inquisição também é outro espantalho que se faz com eu não tenho referência. Eu vi alguns comentários que nem seu, padre, isso, né? Pessoas que dá para você confiar, você entendeu? Mas eu não tenho nenhuma referência aqui sobre questão da Inquisição. Eu vi alguns comentários. Então, tipo assim, eu confio porque, né, pela questão de princípios, de condutas que eu observei, falei, bom, tudo que essa pessoa falou, eu já li e confere. Então eu vou dar uma credibilidade. Até um dia eu conseguir uma referência, um livro, né? Enfim. Delano, depois eu lá no Face, eu te dou um livro. Pode descrever que eu tenho lá um livro que você vai se amarrar. Eu te dou direto do Face lá e tal. É só você botar e imprimir que você vai... Que é a história da Igreja Católica, você vai ler, você vai gostar. Botei ele aqui. Eu te dou ele via Facebook. Aí você imprime aí, você vai gostar muito dele. Não, beleza, que eu tenho muito livro aqui, gente, em PDF. Eu tenho minha biblioteca de livros, assim, mas tem livro que é impossível você comprar. Que nem eu consegui, né, baixar um exemplo, o Livro Negro do Comunismo. Então eu consegui baixar. Aí, só que eu fui ver na loja, R$250. Pelo amor de Deus, eu não tenho condições de comprar livro. É caro demais, é caro demais mesmo. É caro demais. Entendeu? Tem livro que mas eu compro. 50, 60, 100, dá pra comprar. Agora, mais que 100 pra mim não dá. Entendeu? O meu é gratuito, você leva, você vai ler, você vai gostar dele. Que eu boto só uma pergunta. Então, Carlos, eu queria que você falasse também, né? Pode falar, manda aí, brasa aí. É bom, é bom. Eu tô aqui como entrevistador, gosto mais de escutar. Eu queria saber o seguinte, na atual visão política, você acha que o Brasil tem jeito? Ou taca fogo em tudo e vamos começar do zero? O que você acha? Eu acho que tem sim. Tem sim. Acho que tem. Eu acho que tem sim. Eu acho que o Brasil está passando por uma crise, como a gente está sabendo, mas as crises, elas são elementos para que a gente faça, né, as nossas discussões para realmente para saber como a gente tem que se encontrar. Então quer dizer, no final das contas, eu acho que o Brasil, de certa forma, ele conseguiu já superar uma etapa que foi a derrubada do PT, que o PT já estava fazendo um estrago tremendo, e essa reação, por mais que ela não seja a ideal, ela é uma coisa positiva, porque ela evitou que, de certa forma, essa tentativa de engenharia social, de destruir a moralidade, destruir a cultura, sim, etc. Não estou dizendo que ela não esteja sendo atuante, tá? Mas eu acho que a discussão sobre o assunto, sobre essas questões, essas ações, e até mesmo a reação contra as atitudes do PT, de alguma forma elas são coisas positivas. Contudo, a guerra cultural ela está aí, né, atuante. Né? A gente também não tem que estar na ilusão de que acabou o PT, pronto, resolvemos nossos problemas. Não, isso é delirante. Na verdade, existe ainda uma situação que precisa ser resolvida em vários pontos da nossa vida social. Nós somos uma sociedade extremamente violenta atualmente. Nossa, nem se fala. Uma sociedade 70 mil pessoas por ano mortas nas ruas. No mínimo. No mínimo. Nós estamos escutando aqui. A escola brasileira é uma escola destruída, não educa nada. Na verdade, imbeciliza. Exato. Imbeciliza. Os valores estão muito abaixo. E eu penso até mesmo que a igreja também ela está em crise, apesar de que eu acho que houve uma boa coisa, porque nós vemos assim um processo de desmoralização da teologia da libertação, porque eles apoiaram todas as fichas nesse projeto, e esse projeto mostrou ser um fracasso total. Então, eu acho que até certo ponto, eu acho que tem uma luz no fim do túnel. Eu acho que pelo menos um debate está surgindo, uma discussão está surgindo. Antes era só hegemonia esquerdista. Sim. Era só esse pessoal. E hoje estamos vendo que... A ascensão da direita, né? Modo de dizer, né? Porque essa direita também ela tem seus problemas, né?
Tem. Porque qual é o problema dessa direita? É que ela me parece uma direita imatura do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual. Ela precisa ainda desenvolver realmente o que ela quer se propor. Tanto em várias áreas da sociedade brasileira. Um exemplo clássico disso que eu acho que é problemático, por exemplo, e isso revela o problema da nossa sociedade em geral, né? Isso é um problema sério que envolve até a própria sociedade como um todo. Que, por exemplo, tem agora a discussão da escola sem partido. Escola sem partido. Sim. Acho que a ideia, a princípio, é boa. Ou seja, que a ideia de denunciar a doutrinação ideológica, eu acho que ela é boa. O problema é que o projeto da escola sem partido também peca por ser um projeto liberal, absenteísta, achando que a educação é possível fazer dessa maneira. Como se a educação fosse isenta de algum paradigma moral, de algum paradigma ético. Ou seja, você reduz a educação apenas como uma instrução técnica. Basicamente isso. Então quer dizer... Então você vê a estreiteza de mentalidade dessa direita que não sabe nem mesmo o que propor para educar as crianças. Exatamente. Né? O que acontece? O que isso significa? Significa que a nossa sociedade, no fundo, não sabe nem mesmo o que tem que ensinar. É isso que, na verdade, dá para revelar. Ou seja, eles não sabem mais de nada. Basicamente. Eu estava vendo aqui o professor Maro, ele comentando sobre o novo projeto do ensino médio. É isso que você está comentando aí. Sim. É exatamente isso aí. Porque é o seguinte, porque para educar não é somente colocar uma coisa isentona como a escola sem partido. Porque dentro da escola isentona entra tudo, entra até a ideologia de gênero, por que não? Sim, exatamente. Até o Paulo Martins comentou, falou, essa questão da escola sem partido, tinha jabuti no meio. Jabuti, para quem acho que vocês devem saber, é a ideologia de gênero, é outras coisas no meio que os caras põem. Você entendeu? Mas é claro, se você coloca a ideia de que a escola tem que ser isentona, tem que discutir tudo, não, vamos discutir todos os assuntos sem qualquer parâmetro, então qual é o problema de não colocar ideologia, de gênero? Porque se for o caso, coloca. Ora, porque se é o debate livre de ideias, o debate livre de ideias implica também a imposição desses conceitos. Então, quer dizer, na visão da escola sem partido... Relativismo. É relativista. Relativismo. Isso que eu tava falando. Falei, cara, uma coisa que me deixa pé da vida, a pessoa fala, ô Fulano, o que você acha disso? Depende. Falei, meu filho, não é depende, não vem com relativismo do meu lado. Não, mas é isso mesmo. Ou você tá aqui ou você tá ali. Ela não somente ela é relativista, como ela também é absenteísta. O que é o absenteísmo? Ela simplesmente coloca o absenteísmo. O absenteísmo é o quê? É como se a educação não tivesse parâmetros, né? Ou seja, é a escola isentona. Mas a escola isentona, propriamente dita, se a gente entender dessa maneira, é uma escola que não cheira nem fede, pode se adequar a qualquer coisa. Então, quer dizer, essa escola absenteísta, na prática, ela não existe. Ela não existe por quê? Porque é preciso ensinar algo. E se é preciso ensinar algo, é preciso saber o que tem que se transmitir. Só que o problema é que a escola sem partido não tem nenhum projeto em torno disso. Pelo contrário. Eles estão falando apenas, não, mas a gente tem que fazer uma educação isentona. Eu disse, tá bom, educação isentona pode ser ideologia de gênero, já que é isento, não tem juízo de valor, não tem nada, então a gente coloca gaysismo nas escolas. Qual é o problema? Né? A gente coloca gaysismo. A gente coloca a discussão sobre aborto nas escolas. Vamos legalizar o aborto e pronto. Isso é escola eutanásia. Por que não pode pôr eutanásia também, né? Eutanásia. Olha, o direito das crianças de se matarem, pô. Isso. Vamos votar lá na época do Hitler. Rapaz, é isso mesmo. É o que eu comento. Olha, gente, vocês têm que estudar um pouco. Olha só uma coisa. Para você ver como o credo liberal, ele é problemático, né? Ou seja, o credo liberal, ele coloca esse absenteísmo, propriamente dito, que no final da história você vê
esse absenteísmo não significa uma resistência contra a esquerda. Não significa nem mesmo uma resistência contra as ideologias que combatemos. Justamente porque a escola ela não tem parâmetros morais e éticos definidos. Ela pode ser qualquer coisa. Então, pronto. Então, se é qualquer coisa, então pode ser ideologia de gênero, pode ser, sei lá, pode ser casamento gay, pode ser, sei lá, pode ser ideologia nazista. Depende do gosto do freguês. Ora, por que não? Porque, opa, por que não? Por que não ser ideologia nazista? Muda aí. Ora, a escola não é pluralista? Não é pluralista? A diversidade, a multiculturalismo. Multiculturalismo? Esse é papinho. E detalhe, esses papinhos tudo, isso foi tudo de liberal, pô. Foram os liberais que introduziram esse papinho de multiculturalismo. Exatamente. Eu falo pro pessoal, falei, gente, vocês têm que entender uma coisa, gente, que multiculturalismo, o que é? É isso, é isso, é isso. E falei, resumindo aqui, eu vou falar num português bem popular, que é o que a gente vê nos partidos políticos, que é a coligação. É a verdadeira suruba. É isso aí, meu filho. Resumindo, é isso. Eu interpreto desse jeito, posso estar até exagerando. Mas é isso, falou. Mas não existe princípio, não existe princípio algum que se possa basear, porque na verdade a educação ela é vista apenas como ela só é vista como um mero capricho, conforme as conveniências da escola. Então, né, e a escola se diz absenteísta. A escola absenteísta, basicamente, é o seguinte, é a escola que no fundo, trata o ambiente cultural como um mero elemento técnico, porque o único conhecimento que pode ter uma aparente, e nem sempre mas o conhecimento, o único tipo de conhecimento que não há um juízo de valor em si mesmo é o conhecimento técnico. E no final da história, o que acontece? Quer dizer, salvo o conhecimento técnico, tudo será abarcado pela ideologia, justamente porque é uma ideologia liberal que coloca a ideia de que nós somos isentos de valores. Isso aí é ideologia liberal. É uma ideologia liberal positivista. Ixi, que isso? Eu comentei com o pessoal, falei, gente, o pai do positivismo, né, que tem as características positivistas, é Augusto Comte. Vocês podem observar, né? O positivismo kantiano, ou então, o positivismo kantiano, é a ideia de que, de uma visão cientificista do conhecimento, que é um completamente errôneo. Tecnicista. Então, por exemplo, a visão liberal, basicamente, é a visão tecnicista. É a visão tecnicista. É isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que o conhecimento é um elemento de parâmetro eminentemente técnico, nada mais do que isso. E que o que não for técnico, você se abstém do juízo de valor. O que é completamente absurdo, diz passagem, porque a moral, você não pode dizer que a moral está isenta de juízo de valor. Então, por exemplo, baseado nisso, você pode também pregar nazismo nas escolas, por que não? Porque é isento de valor. Você pode dizer que o nazismo... Ora, o que é isento de valor não tem opinião formada, né? Então, quer dizer, isso aí me lembra muito, até aí já vou citando um outro autor, né? O padre Leonel Franca, que ele fala do embuste cultural em torno desse absenteísmo, né, desse absenteísmo cultural. Que ele diz o seguinte, né, que a educação moderna, ela simplesmente reduz a educação como uma instrução técnica. E, na verdade, é uma educação deformada justamente porque não há o substrato moral e ético. Que o substrato moral e ético e o substrato religioso são elementos que são inerentes à própria conjuntura da natureza humana. Então, quer dizer, quando você começa a dizer que nós não temos que educação laica, quer dizer, você está dizendo o seguinte, que a escola só serve para instruir. Instruir do ponto de vista técnico, para você, sei lá, para você ser um operário, um engenheirozinho, né? Mas só que o problema é uma coisa que o Leonel Franca fala. Você olha, com a sabedoria que é peculiar a esse padre, né? Ele diz assim, olha,
a educação, propriamente dita, ela não serve somente para formar técnico ou coisa parecida, né? Ela não serve somente por um aspecto de instrução, porque a instrução em si mesma não forma verdadeiros homens. Você pode ter homens simplesmente maus em nome da técnica, em nome da ciência, né? Em nome da ciência. Então, quer dizer, o Léo Franca... Sabe o que passou na minha cabeça, rapaz? Que porcaria. Bom, aí nós vamos falar a questão também de um pouquinho do livre-arbítrio, né? Que livre-arbítrio é o bem e o mal, né? Aí você questionou isso aí e me passou aqui na cabeça. Ué, por que não pode criar uns cientistas nazistas, né? Ué, por que não? Os Joseph Mengele. A própria ciência em si mesma, ela não é capaz de ajuizar valores. Aí você vê, por exemplo, esse pessoal dizendo que nós temos que fazer uma instrumentação técnico-científica como se a moral fosse científica, como se o conhecimento todo o conhecimento fosse científico em si mesmo, né? Como se fosse apenas uma instrução tecnicista. Então você vê, por exemplo, esse caso desse povo do Escola Sem Partido e de outros, né? Quando na verdade você vê que a educação também perpassa valores. E esses valores, por definição, eles não são científicos, né? Eles não são baseados numa concepção de exatidão, não diria nem de objetividade. Objetividade eles têm, só que eles não são exatos, né? Eles não partem de uma ciência exata. Então, quer dizer, a natureza da moral, em grande parte, ela tem que ter. Ela tem o quê? A razão prática, né? Como você aplica a moral, né, dentro de certas circunstâncias. Isso não existe uma explicação científica para isso. Né? Não existe uma explicação científica para isso. Né? Não existe uma explicação técnica, burocrática para explicar, por exemplo, se é certo ou errado você mandar judeus para o campo de concentração de Auschwitz. Entendeu? Então não existe isso. Não tem como. Né? A ciência não explica isso. A ciência, por sua definição, se ela por sua definição, ela se abstém do juízo de valor, então como é que eu posso julgar esse tipo de coisa? Eu não posso julgar. Basicamente isso. Né? Eu não posso julgar nesse sentido, não no sentido científico, como esse pessoal gosta de colocar, né? Vou te falar um livro aqui que eu li esses tempos atrás. Eu li ele 2 vezes para poder, sabe, entender bem. Immanuel Kant. O Kant, sim. Tá, é esquerdo, né? Não tem nem o que falar. Não é que ele seja esquerda, acho que a noção dele não... É o princípio ali, né? Porque acho que a terminologia esquerda aí não seria apropriada, porque mas com certeza é um dos pais da besta aí. O Kant, aí depois teve o Hegel, aí teve Marx e assim foi. Aí eu fui lendo, né? Fui entendendo. Eu falei, pô, os caras é muito canalha, né? Aí já naquela época, essa época aí, questão do iluminismo, né? Querendo inventar a verdade. Eu falei, pô, mas os caras querem criar, inventar coisa, tudo que nego quis inventar só deu porcaria. Aí eu fui lendo e fui chegando até a Segunda Guerra Mundial. Falei, pô, entendi agora, né? Olha que coisa boa que esses caras fizeram. Reclamar tanto da Inquisição, agora me repete aqui. Quantas pessoas e de que período a que período que a Inquisição matou? Matou católicos hereges, na verdade, né? Só me lembra isso. Em geral, sim. Católicos heréticos. Na verdade, é claro que a Inquisição ela teve também seus abusos, suas atitudes que não foram também totalmente louváveis, tá? Mas é aquela história. Mas é uma coisa que é muito superdimensionada enquanto propaganda, né? Enquanto propaganda histórica, né? E sim. Aí, claro... Você lembra mais ou menos da época e quantos mil mortos que foram? Eu só queria... Eu lembro que você comentou, mas eu esqueci, fugiu da minha mente. Não foi muita coisa, não. Olha, é o seguinte, a questão da estatística da Inquisição é bastante controversa até hoje, tá?
Mas as pessoas, assim, as estatísticas mais conservadoras dão entre 10 mil pessoas em 6 séculos. 6 séculos? Isso. Ó, presta atenção. Gente, 6 séculos, 10 mil mortos. Eu vou falar só da Segunda Guerra Mundial, tá? 50 milhões. Foi 6 anos. Dá pra fazer uma comparação? Não é melhor uma Inquisição que um Hitler? Ou que um Stalin? Ou que um Mao Tse Tung? Olha, Mussolini? Eu diria o seguinte, tá? Eu não desejaria nenhuma coisa nem outra, pra falar a verdade. Com certeza. Tá? Não, com certeza. Tá? Eu não desejaria nenhuma coisa nem outra. Mas, com certeza, a Inquisição, por exemplo, ela em 8 séculos de história, 6, 8 séculos, né? Porque, deixa eu ver, ela foi em 1231, a Inquisição mesmo espanhola, que foi a última Inquisição, foi abolida em 1834. Então, dá cerca de 800 anos aí. Né? Então foram o quê? Foram 10 mil pessoas em 8 séculos, mais ou menos. 10 mil pessoas em 8 séculos? Rapaz, é um número significativo. Nem insignificativo, quero dizer. Porque... Então, quer dizer que não foi aquela matança horrorosa como o pessoal diz, que a Inquisição matou, sei lá, matou... Eu já vi gente maluca dizendo que... Teve gente dizendo que a Inquisição matou 68 milhões de pessoas. Nossa. 30 milhões. 30 milhões. O cara assiste O Nome da Rosa, ou Leonardo? O cara acha que, né? Que já sabe de tudo. Eu assisti o Nome da Rosa, enfim, já assisti. Mas Ou li alguns artigos, que não foi pra você, da Inquisição eu não sei muita coisa. Já li alguns artigos, vi você comentando, vi padre, pessoas sérias, né? Bem, sim. Olha só. Eu primeiro, deixa eu dar uma cortada aqui no Delano, porque eu falei pro Conde que eu ia fazer um negócio sucinto e rápido. Sim, sim. Eu sei que vocês querem bater papo e tal, mas eu ainda tenho mais 3 perguntas para fazer um Conde. Beleza. Vamos fazer o seguinte, é que daqui a pouco eu vou ter que ir, mas aí vamos fazer as 3 perguntas logo, que eu não tô muito bem hoje, mas aí... por isso mesmo que eu tô, entendeu? Não vou interromper. A primeira pergunta, e as outras 2 são rápidas. Mas a primeira pergunta eu vou mexer com a vaidade do Conde. Conde, você acha que daqui a alguns anos você vai abrir um livro de história e vai ler o Leonardo Bruno, né? Ele ajudou a derrubar a esquerda no país? Você acha que você vai entrar? Não sei, cara, eu não sei responder essa pergunta. Porque na verdade não fui eu apenas sozinho, Sim, foi um grupo, entendeu? Mas você fez parte disso. Você, pode Olavo... ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Não sei. Isso é uma coisa assim que eu não procuro especular. Pode ser que eu seja mais um apêndice esquecido da história, não sei. O movimento, eu acho assim que o movimento de internet foi vital para a derrubada do PT. Foi. Pelo menos me deu essa impressão. Sim, foi. E a segunda pergunta, faltou alguma coisa aqui de eu perguntar para você? Não sei. Não sei, aí vai... Você tem alguma coisa que você queria ter falado? Não, acho que não. Acho que, pra mim, não tá satisfatório. E a terceira e última pergunta, que eu sempre faço também. Alguma das perguntas aqui ofendeu você? Você se sentiu de forma ofendido? alguma, nada a ver. Não, que isso, vamos fazer uma conversa tranquila. É que realmente hoje eu não estou muito bem, porque eu tô meio baqueado aqui. Eu sei, e eu mesmo falei que ia ser um negócio rápido, a gente até são 10 minutos e um pouco do que eu tinha pretendido mesmo. Então, gente, é porque o Conde pediu, né? Sim, sim. Bom, pode terminar. Eu vou deixar o Conde das considerações finais dele. E outra oportunidade, se Deus quiser, a gente vai voltar a bater um papo com ele. E é uma pessoa maravilhosa. Show de bola, gostei muito de conversar com ele. Posso passar aqui? Né? Então tá, termina aí, Conde. Bom, não, peraí, deixa o Delano terminar primeiro. Delano, dá um tchau aí. Ô, Conde, olha, foi uma honra conversar com você. Você entendeu? Uhum. A gente saber que a gente, nós, né, não estamos sozinhos, nós pode ser pequenininho, né, estamos em 3 aqui, porém
Porém, né, eles fazem um pouco de barulho, né? Incomoda os esquerdistas até demais, que os cara ficam loucos, cara. Os caras ficam doidos, né? Ficam birudos. Os caras ficam bravos, velho, né? O cara vem com mentira, você vem com verdade. Você pá, dá porrada no cara. O cara vem de novo, você dá outra porrada. Aí não sei o que, você dá outra. Chega uma hora o cara para. Teve uns par aqui na internet que veio querer com graça comigo aqui, eu só fui dando porretada. Você entendeu? Aí tem que dar. Não, tem que bater. Você quer Bate a pergunta depois. Exato, ele vem falar mentira e você vai lá falar a verdade. Que nem um cara, eu não tô defendendo o regime militar, o governo militar. Mas o cara aqui veio baixando o pau nos caras. Não que ele seja torturador, que não sei o que, isso, aquilo, que o pessoal que queria democracia. Eu falei, meu filho, democracia é pegar a mão em arma, sair na rua com bandeira vermelha, com foice e martelo, vai estudar, vagabundo. Mas é porque esse que é o negócio, né? A contradição básica desse povo aí esse pessoal é contraditório justamente por isso, porque você falar contra o regime militar e você defende uma ditadura absurdamente pior, né, uma ditadura criminosa mesmo, porque uma coisa é o seguinte, o que aconteceu em 64 foi uma reação contra um movimento revolucionário. Exatamente. Uma reação que, claro, ele acabou ganhando, acho que, no meu entender, contornos indesejáveis, justamente porque talvez a intenção não fosse os militares ficarem 20 anos no poder. Tá? Isso foi um problema. Mas fora isso, se não houvesse a contra-revolução de 64... Exato. Seria uma Cuba. É uma possibilidade, né? Ou então, sei lá, o país... Porque o que eu entendo? Eu entendo que os militares evitaram uma guerra civil. Na medida que eles intervieram no processo político, evitando que o processo se radicalizasse mais do que já estava. E, claro, como os esquerdistas, de fato, monopolizam ou monopolizaram a cultura durante muito tempo, e os militares nesse ponto não foram muito inteligentes, deixaram esse pessoal monopolizar, Exato. Inclusive contribuíram para dar para eles esse espaço político. O que aconteceu? Aconteceu que a história foi contada de uma forma muito distorcida. E, obviamente, se os militares ganharam na política, nas armas, e até mesmo na economia, perderam na cultura. E aí a história... Maior, claro, eles não contaram a história, quem contou a história foram os comunistas. E aí, claro, eles... E detalhe, nós temos um grande perigo de também ter esse processo no caso do processo da Dilma Rousseff. Ou seja, eles vão naturalmente criar uma história farsa, naturalmente, uma história mentirosa, afirmando que foi golpe. Foi golpe de Estado. Foi golpe das elites, da donas elite, né? Eu sou assalariado e sou elite, né? É assim. É o seguinte, não, é o seguinte, eu sou um burguês filho da puta, canalha, e o Lula, que é um pobrezinho, né, que recebeu propina de milhões, ele tem um luxo, de ser eternamente operário, né? Eternamente operário, mesmo que ele seja apenas um sindicalista corrupto, bem vagabundo. Bem isso mesmo. Bom, mas vamos terminar, né? Então Beleza. vou terminar aqui. Bom, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, e infelizmente não tem como, né? Não temos como, assim, falar tantos assuntos em tão pouco tempo, mas eu fico, assim, aberto a oportunidades e a gente pode, né, conversar sobre outras coisas. Um grande abraço a todos. Abraço, ô Conde, tudo de bom. Tudo bem, Delano, tudo bem, Carlos, um abração. Obrigado. Abração, Carlos. Ih, o Carlos dormiu. Tá aí. Tô aqui ainda, não morri ainda não. Ô, Cláudio, eu vou cobrar aqui, hein? Não me esquece do livro, hein? Pode deixar que eu já te passo. Beleza. Tá bom, até logo. Obrigado. Abraço, gente. Tchau. Agradeço a todo mundo, vocês que participaram, né, a audiência de vocês. Tá aqui, como sempre, né, falando paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém. Amém.